Olá! No último dia 10 de dezembro, saiu pela editora Autêntica um livro intitulado Feliz Aniversário, Clarice, uma homenagem aos 60 anos da primeira edição do livro Laços de Família, coincidindo com o centenário de nascimento da escritora. A iniciativa dessa homenagem é do escritor mineiro Hugo Almeida, que vai falar mais detalhadamente sobre esse projeto que resultou nesse livro em um outro drop. Hoje nós temos aqui para falar um pouco da sua colaboração neste projeto do Feliz Aniversário Clarice, o escritor, também mineiro, Ronaldo Caggiano, que participou dessa coletânea a partir do conto Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. Ele vai falar um pouquinho sobre o seu processo de construção do conto inspirado neste conto de Clarice e também da sua relação com a obra de Clarice Lispector. Ele vai falar também sobre a obra de Clarice um pouco, então eu não vou gastar muito o tempo do nosso convidado hoje, porque ele tem coisas muito interessantes a dizer. Eu vou apresentá-lo rapidamente aqui. Ronaldo Caggiano, então, é advogado, escritor, ensaísta e crítico literário, colaborando com vários jornais e revistas no Brasil e no exterior. Ele atualmente reside em Lisboa, mas ele é mineiro de Cataguases, morou 28 anos em Brasília e 10 anos em São Paulo antes disso. O seu livro de estreia na literatura é o livro Palavra Engajada, de 1989. Ele tem o livro também Dezembro Indigesto, de 2001, que ganhou o Prêmio Brasília de Produção Literária. Eles Não Moram Mais Aqui, de 2015, um livro de contos que ficou em terceiro lugar no Prêmio Jabuti. Esse livro também tem uma edição portuguesa pela editora Gato Bravo, que saiu em 2018. De 2013, um pouquinho antes, é O Sol nas Feridas, que ficou como finalista do Prêmio Portugal Telecom. O Mundo Sem Explicação, livro de poesia pela editora Coisas de Ler, de 2019. Enfim, ele tem 19 livros e inúmeras colaborações em coletâneas, de ensaios e poesias e artigos, enfim, antologias, né? Então eu quero desde já agradecer imensamente ao Ronaldo por colaborar aqui com os drops, dando uma preciosa colaboração, né, com os conteúdos aqui organizados nessa homenagem ao centenário da escritora. Ouçamos agora o que o Ronaldo tem a nos dizer. A colaboração do Ronaldo será dividida em 2 drops, porque realmente ele trouxe muitas informações interessantes. Ouçamos a primeira parte. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Débora Mutter pelo convite para participar do seu canal no YouTube, Drops de Clarice Lispector, para relatar como foi a experiência de participar de uma coletânea em homenagem a Clarice Lispector. Esse trabalho organizado pelo escritor, crítico e ensaísta Hugo Almeida, Feliz Aniversário Clarice, coletânea que reúne cerca de 26 autores, foram convidados justamente para dialogar com a obra da Clarice Lispector, sobretudo no livro de contos, sendo oferecido a cada autor um dos contos do livro para que o autor reescrevesse, fizesse uma nova viagem ao seu universo criativo, ficcional. E foi um desafio muito grande, porque adentrar o universo da Clarice Lispector é algo desafiador, é instigante, porque é um ambiente totalmente intenso, seja no plano criativo, seja na construção das personagens, seja na temática, né, que é abordada pela Clarice Lispector, que é essa autora que, em sua obra, seja no conto, seja no romance, seja inclusive na crônica, ela busca justamente mergulhar na condição humana. Ela faz uma sondagem do homem, né? Um mergulho na relação do homem consigo mesmo
e eu diria com o mundo que o cerca. E o conto que me foi oferecido, né, foi Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, que conta a história de uma portuguesa, né? Ela está no encontro com várias mulheres e ela começa a questionar o seu dia a dia, o seu cotidiano. Ela vive confinada na sua vida doméstica, nas suas obrigações diárias, né? Até então atividades nada preocupantes, mas chega um momento em que esse trabalhar na casa, fazer as ordens da casa, o lavar, o cozer, o passar roupas, se tornou extremamente opressivo, e ela tenta se desvencilhar desse universo, né, claustrofóbico. E a Clarice ela percorre muito bem esse ambiente de isolamento, em que o personagem começa a se rebelar contra o seu destino e tenta uma espécie de voo, de libertação da vida até então que lhe é destinada. A Clarice trabalhou muito bem nesse conto, né, a psicologia dessa personagem, que é uma personagem que busca em um certo momento a sua introspecção. Ela mergulha intensamente no seu próprio eu, buscando reconhecer a sua identidade sacrificada por aquela vida tão contingencial, tão sem novidades, da qual ela tenta se libertar. Ela tenta dar asas aos seus sonhos, ela tenta se impor como mulher. É um conto que eu diria assim, muito simbólico, né, de toda uma preocupação que perpassa não só esse livro, ou esses contos, ou essa história em particular da Clarice, mas a Clarice é uma escritora que ela faz uma prospecção desses pequenos dramas, dessa inquietação íntima dos seus personagens. São personagens sempre lidando com seus limites, né, com as suas incongruências, com as suas perplexidades, com seus paradoxos. Então essa personagem, ela busca no mundo exterior uma nova relação para a sua vida, né? Ela quer ser agente do seu próprio destino, ela quer buscar sair de si mesma, então ela catapulta para uma espécie de sensação nova, né, que a tire desse aprisionamento. Então isso foi um conto que me marcou profundamente, né? Tentar desvencilhar a claustrofobia dessa personagem, né, a sua experiência negativa de vida vivida até então, né? Então ela entra numa espécie de estágio assim de delírio, né, de fantasia do que poderia ter sido a vida e a vida que não foi. E ela vai para um restaurante, e dentro do restaurante ela começa a perceber o mundo exterior, né, a relação das outras pessoas. Ela é motivada emocionalmente por um quadro na parede, e essas deambulações mentais, oníricas, físicas, né, vão criando mundos e atmosferas que passam a exercer um certo fascínio sobre ela. E então eu procurei retrabalhar essa história, recambiando para o momento atual, criando um personagem ambientado em Lisboa, né, a cidade onde eu estou morando há 4 anos, e através de um personagem que é uma filha que vive com o pai e outra irmã, e ela também sofre os mesmos pesadelos dentro de uma relação doméstica, familiar, opressiva, e ela tenta se libertar disso, né, através de um namoro, através de uma relação com uma outra pessoa que ela conhece na rua. E essa jovem, ela tenta, através de sua autorrebeldia, se indispor contra esse destino que foi imposto pela circunstância. Então, a conexão que eu vejo entre esses dois personagens, né, transitando de um mundo para o outro, né, a personagem da Clarice também era uma portuguesa, né, ele é ambientado no Rio de Janeiro, e a minha personagem também procura uma inter-relação intertemporal, geográfica e metafísica entre os dois mundos, Portugal e o Brasil.
Eu tento fazer uma correlação, né, uma analogia entre as duas experiências vivenciais, tentando demonstrar que através dessa fantasia há uma tentativa de libertação. E sobre a Clarice Lispector, eu gostaria de dizer que o meu primeiro contato com a obra dela se deu ainda na pré-adolescência, quando eu tinha lá meus 11, 12, 13 anos, e eu conhecia a Clarice não pelos livros, eu conhecia a Clarice pelos jornais, porque o meu pai era barbeiro e eu passava praticamente o dia inteiro na barbearia dele. E meu pai comprava todos os jornais do Rio de Janeiro, né, que existiam naquela época, os diários mais importantes, o Globo, o Dia, o Jornal do Brasil e a Última Hora, para oferecer para a leitura dos seus fregueses enquanto aguardavam ser atendidos na barbearia. Então, a partir do meu contato com os jornais, eu tomei conhecimento, através dos cadernos 2, os cadernos de cultura desses jornais, de uma infinidade de escritores que assinavam colunas de crônicas, colunas de opinião. Então foi através do Jornal do Brasil, do Globo e desses outros diários que eu comecei a ler as crônicas da Clarice Lispector, do Rubem Braga, do Nelson Rodrigues, do Arthur da Távola, do Zé Carlos de Oliveira, que eram autores que na época pontificavam na imprensa brasileira, na época da ditadura, era meados dos anos 70, eu estava lá com meus 13, 14, 15 anos, e o contato com essa narrativa, essa crônica do cotidiano, que muitas vezes desbordava do campo político para o campo mais do lirismo, porque havia uma censura, o contato com essa crônica diária de diversos autores me trouxe uma abertura muito grande para a literatura que eu viria a conhecer depois. Então, lendo Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, né, além desses que eu já citei, lendo o Almirante, lendo crônicas policiais, crônicas esportivas, toda essa literatura, toda essa narrativa foi muito importante na minha formação como leitor. E foi a partir da quinta, sexta, sétima, oitava série que por meio da literatura que se lia canonicamente no processo escolar, que eram as indicações de leitura da pedagogia e da didática do primeiro e segundo graus, que eu fui conhecer a obra ficcional da Clarice Lispector. E um dos primeiros livros que foram dados para leitura e para interpretação de prova de final de ano foram Laços de Família, o livro de contos da Clarice Lispector, justamente o livro que serviu de base para que o Hugo Almeida organizasse essa coletânea, e depois foi A Maçã no Escuro. Esse livro me chamou a atenção profundamente pela construção de um personagem tão angustiado e tão desconfortável dentro da sua trajetória, que era o Martim, acusado de um crime que não sabia se realmente ele tinha cometido, né? Esse personagem ele empreendeu uma luta renhida, né, com o seu inconsciente, com seus valores, na tentativa de fugir desse torpedo que diariamente o afugentava. E era um homem em permanente fuga, em busca do seu destino, em busca de uma razão para aquele sofrimento, para aquela incapacidade de lidar com essa autoacusação. É um livro assim muito, muito metafórico, né? Ele repercute muito a angústia do próprio ser humano, que é o ser humano que vive sempre em permanente estado de deslocamento dentro do seu próprio mundo, né? O seu mundo físico, seu mundo geográfico, seu mundo histórico, principalmente o seu mundo psicológico.